A paz do Senhor, queridos, entrando aqui para trazer uma palavra, um recado de Deus para as nossas vidas. Quem é pai aqui, quem é mãe, sabe do que eu tô falando. Vai entender. Quando nossos filhos, quem é mãe principalmente, quando nasce um filho, quando damos à luz a uma criança, logo no primeiro dia, essa criança ela é tirada de perto de nós e é levada para fazer vários tipos de exame. E alguns, como o teste do pezinho, por exemplo. Já vi mães chorarem de ver ali fazendo aquele cortezinho no pezinho do seu filho. Mas não para por aí. Aí vem as vacinas, vem, não todos, mas alguns, às vezes tem que passar por procedimentos que a gente sabe que vai judiar deles. Isso salvo quando alguém ainda tem que escapa, que não tem que fazer alguma cirurgia assim que nasce. E no decorrer da infância do nosso filho, vai ter vacinas, vai ter dia que ele vai estar doente e vai ter que tomar alguma injeção, um remédio amargo. Vai ter dias que ele vai cair, vai talvez ralar o joelho. Mas por muitas vezes, eles vão estar fazendo algo que não é bom para eles. E nós, como pais, temos a obrigação de corrigi-los. Temos o dever de ajudá-los a passar todo o processo, desde o início até que esteja ao nosso alcance. Nesse processo, por muitas vezes, os nossos filhos olham para nós e eu imagino assim na cabecinha deles: vai deixar acontecer isso comigo? Até outro dia, nós estávamos conversando com a minha filha mais velha e ela estava comentando sobre o quanto ela tinha medo de injeção. E toda vez de tomar vacina, ou tirar sangue para fazer exame, ou talvez levar alguma injeção porque estava doente ou algo do tipo, era um terror. E ela olhava para mim assim que eu chegava a chorar de dó. Mas eu sabia que aquilo era pro bem dela, que ela precisava daquilo. Por isso eu não impedia. Eu procurava chamar a atenção dela, ser um pouco mais rígida, para que ela entendesse que ela precisava daquilo. Outras vezes ela me pediu coisas e eu disse não. Por que eu disse não? Porque eu não queria que ela se machucasse. Uma coisa é eu exigir que ela se comportasse para tomar uma injeção, para tomar um remédio amargo, para fazer aquilo que era bom para ela. Outra coisa é ela me pedir algo que ela quer e eu dizer não. Se eu disse esse não, não foi porque eu tô querendo proibir porque eu sou ruim ou por... Não. Nós pais entendemos que se a gente fala não para um filho, não é porque a gente quer castigá-lo
Eu estou falando aqui de pais e mães de verdade. Quando dissemos não, é porque nós sabemos. Nós já vivemos um pouco mais do que eles. Então nós sabemos onde está o perigo, o que devemos fazer. Então explicar o porquê do que e o que. Mas vai ter vezes que você, no momento, você só vai ter que dizer não. Não, confia em mim, mas não. Mais tarde eu te explico. Mas agora é não. Nesse momento eu não posso te falar por quê, mas não. E esse filho, por vezes, vai ficar desapontado. Vai ficar, talvez até com ódio no momento. Mas no momento que ele perceber que isso tudo foi para o bem, que nada, aquilo que foi obrigado a passar, aquilo que queria fazer e não conseguiu fazer, foi impedido, ele vai entender que tudo isso foi para o crescimento, foi para o bem-estar, foi para que tivesse uma boa vida. Por muitas vezes nossos filhos, eles não querem estudar. É difícil você achar uma criança, um adolescente que diga assim, não, eu amo estudar. Até existem alguns, mas a maioria vai porque é obrigado. No meu caso, as minhas, elas querem um futuro melhor. E por isso elas se esforçam. Mas gostar é uma palavra muito forte. No entanto, é necessário. Nós, como mães, eu pelo menos, é difícil para mim, no dia que tá muito frio, tirar elas quentinhas da cama e sair no frio. No entanto, nós o fazemos. Por que nós fazemos? Porque nós entendemos que elas precisam disso. Que isso faz parte do crescimento delas. Porque se não fizermos, nós mesmos vamos estar podando o futuro delas. Destruindo o futuro dos nossos filhos. Quando não damos importância, deixamos que faça o que quer, do jeito que quer e a hora que quer. Não só eles choram, mas nós também. Eu poderia aqui trazer várias questões como exemplo. Mas eu acho que já deu para entender aonde vamos chegar. Eu entrei aqui não só para falar sobre isso, mas Deus me trouxe aqui para te fazer entender que se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, e como diz a palavra, que se nosso filho nos pede pão, nós não daremos para eles uma pedra. Se pedir carne, nós daremos aquilo que ele pediu. Segundo o que é bom para eles. Agora imagina Deus. Deus que é um pai zeloso, um pai que cuida. Se nós que não conseguimos ver além daqui, da ponta do nosso nariz, entendemos que temos que proteger os nossos filhos, agora imagina Deus. Se ele disse não, ele sabe por quê. Então, ao invés de ficar com raiva, de ficar lamentando, de ficar reclamando por que não deu certo, agradeça. Não seja como o filhinho mimado, que quando os pais falam não, saem batendo, xingando, batendo o pé. Não, seja adulto espiritualmente. Não é a primeira vez que você leva um não de Deus.
E não é a primeira vez que ele fala com você que quando ele não permite algo na tua vida é porque ele está te protegendo. Por muitas vezes você fala assim, aquilo que eu quero eu não posso, mas o que eu não quero eu sou obrigada a passar. Lembra que você é filho e o nosso Pai cuida de nós com desvelo, com amor, com compaixão, com graça. Você já imaginou se Deus desse tudo aquilo que nós pedimos? Sabe, queridos, eu já vi filhos que tinham um bom emprego, que o pai e a mãe se esforçaram ao máximo para dar o melhor para esse filho. Mas quando ele chegou na fase de adulto, que ele assumiu uma família, entrou num trabalho, que vamos dizer que a maioria das pessoas queriam ter, porque era um bom salário. Mas quando foi lhe cobrado, que o pai sentou com ele e falou, filho, não faça isso, porque isso vai te destruir, não faça isso, por isso, ele olhou para o pai e falou assim, a culpa é sua. Por que você me deu isso tudo? E assim somos nós. Porque por muitas vezes nós lutamos tanto por uma coisa. Pessoas que sobem monte, descem monte, ora, jejua, fica dias fazendo propósito e Deus já disse não e continua insistindo. Vai chegar uma hora que Deus vai abrir essa porta. Mas o que tem lá dentro talvez não é o que você acha que você quer. Deus, ele vê além da porta. Deus, ele vê lá na frente. A nossa visão é limitada. Você acha que um Deus que criou tudo não sabe o que está no teu futuro? Por que ficar lamentando, blasfemando, porque não aconteceu no teu tempo? Porque não é assim, porque não é assado, não é porque não tem que ser? Porque Deus está te poupando de tristezas lá na frente, de angústias, de decepções. E mesmo assim você fica só reclamando em vez de agradecer a Deus pelos livramentos. Queridos, Deus se preocupa com você. Deus se preocupa conosco. Aí você diz assim, mas e por que tanta luta? Porque Deus está te educando, está te lapidando. Você não corrige os teus filhos? Você não quer o melhor para eles? Ah, queridos, se vocês conseguissem ver o amor, sentir o amor de Deus pelas nossas vidas, o carinho que Ele tem por nós, eu tenho certeza que tu parava de reclamar, parava de blasfemar contra Deus, porque Deus, ele é perfeito em tudo, em tudo. Você só tem que dizer, Deus, a minha vida é tua, faça dela o que o Senhor quiser. E no momento que ele disser não, você dizer, muito obrigado. E se ele permitir uma luta, por mais difícil que seja, adore a ele. Porque quanto mais você reclama, quanto mais você blasfema, quanto mais você reclama, murmura, mais você vai rodar em círculo. Imagina o teu filho estudando e você pega no pé dele, a professora pega no pé dele e ele não dá atenção às aulas, ele não faz o tema de casa, ele não estuda para a prova. Você acha que esse filho vai conseguir chegar ao final do ano e passar para a série seguinte? Talvez até empurrem para não se incomodar. Mas será que lá na frente ele vai ter aprendido aquilo que ele deveria aprender? Quantos pais mandam os filhos para faculdades, pagam caro por essas faculdades, alguns tiram da própria alimentação para pagar a faculdade do filho. Porque quer que se forme isso, aquilo, aquele outro, mas esse filho vai obrigado. Se forma, porque o papai pagou. Mas
Por que temos tantos profissionais, tanto na área da saúde, em todas as áreas, que não estão ali apenas pelo salário, mas não tem prazer no que faz, não se importa se é uma vida, trata as pessoas como se fossem só cifras, porque não fazem aquilo com amor. Mas nós somos falhos. Talvez achamos que sabemos o que é bom para os nossos filhos. E por muitas vezes podemos errar. Mas o nosso Pai Celestial, ele não erra. Muito antes de nascer, ele já sabia. Ele já te conhecia, ele já sabia que você ia fraquejar, ele já sabia que você ia chegar no caminho e você ia talvez até tropeçar. Mas ele também já tinha colocado o livramento, aberto uma porta de escape para você. E ele me traz aqui hoje para dizer para você: para de reclamar, adore a Deus. Enquanto você adora, Deus abre portas. Amém, queridos?